A independência financeira, ou pelo menos a tentativa da construção de um pé de meia que permita uma vida mais livre ou uma reforma menos preocupada, são um desejo comum da maioria das pessoas, em Portugal e não só. Uma das formas mais faladas para atingir esse objetivo é a adoção de um plano de investimento a 20, 30 ou 40 anos com um compromisso regular de contribuições, 10 euros por mês, 100 euros por mês ou até mesmo 500 euros ou mais para quem pode. Associado a este plano, fala-se frequentemente sobre ETFs porque cumprem com 3 pilares cruciais que geralmente se quer observar quando se escolhe o ativo para iniciar a jornada, que são essenciais para uma estratégia de longo prazo que pretenda não apenas sobreviver, mas potencialmente prosperar ao longo do tempo. Este é um guia completo sobre estes ETFs para que, mais do que percebam o que são, os compreendam a fundo em grande parte das suas nuances e, depois disso, para que se torne claro se faz ou não sentido investir regularmente neles para o vosso caso em particular. Há 3 alicerces que funcionam como partes de um sistema integrado, cada um reforçando o outro para criar uma estrutura sólida e duradoura que se quer para qualquer plano de investimento que tenha como missão um futuro potencialmente mais despreocupado. Agora, independentemente da qualidade da estratégia e dos instrumentos financeiros escolhidos, é importante ter em mente que ao investir o capital está em risco na medida em que o valor dos ativos pode subir ou descer, sendo possível obter menos dinheiro de volta do que o inicialmente investido e que esta informação não deve ser interpretada como uma recomendação de investimento. Não sou consultor financeiro. O primeiro pilar é a sua segurança para garantir que a viagem não é irrevogavelmente prejudicada por contratempos temporários do mercado. Convém que o ativo ofereça um equilíbrio saudável entre risco e potencial de retorno. Depois, a sua capacidade de tirar partido do poder do juro composto com o menor atrito possível. Muitas vezes aclamado como a 8ª maravilha do mundo, este poder do juro composto refere-se ao processo em que as potenciais receitas de um investimento são reinvestidas e geram potencialmente, por sua vez, os seus próprios ganhos. Aqui, quanto mais longo for o horizonte de investimento e menor resistência houver, refiro-me a desvios para impostos que acontecem, por exemplo, quando há lugar ao pagamento de dividendos, mais pronunciado será este efeito, que beneficia de uma curva exponencial. Em terceiro, a diversificação que proporciona ao distribuir o capital por várias geografias, setores ou classes de ativos, a fim de atenuar os riscos de perdas significativas resultantes de falta de desempenho de um único investimento ou de uma quebra de um determinado mercado. É aqui que entram os ETFs, alguns correspondendo com os 3 pontos, já vamos ver quais, e para perceber o que são, porque é que se fala tanto deles e o porquê da popularidade que faz com que tanta gente os escolha para investir, requer, antes de qualquer outra coisa, saber o que é um fundo de investimento. Isto porque um ETF é, no final de contas, um fundo de investimento cotado em bolsa. Está no nome, Exchange Traded Fund. Da forma mais básica possível, um fundo de investimento é uma estrutura que reúne dinheiro recolhido de pessoas ou empresas diferentes para aplicar em instrumentos financeiros. Podem ser ações, obrigações, outros fundos até. Há todo um mundo de opções. Investir num fundo significa deter uma parte do seu conjunto total que se reflete numa participação, podendo esta participação gerar dinheiro de 2 formas. Pode o valor dos instrumentos financeiros dentro do fundo potencialmente aumentar, causando uma valorização do fundo todo e por consequência das participações de quem ele investiu, ou podem esses mesmos ativos potencialmente gerar rendimentos como os dividendos de ações ou os juros de obrigações, que são depois transferidos para quem investiu mediante a sua cota do bolo total. É de frisar de novo que, ao investir, o capital está em risco. Quem decide o que se faz a esse conjunto de fundos são os profissionais que compõem a equipa de gestão, em quem os detentores de capital, as várias pessoas ou empresas que decidiram investir, confiam, para cumprir com o objetivo da sua criação, que pode variar. Há fundos para tudo e que servem propósitos diferentes, como por exemplo fundos de pensões, fundos mútuos, fundos de capital de risco, hedge funds, fundos de índice e ETFs, dos quais vamos falar hoje. Um ETF, relembro, Exchange Traded Fund, ou fundo cotado em bolsa, consiste nada mais nada menos que num fundo de investimento cujas participações podem ser adquiridas em bolsa, como se da ação de uma empresa se tratasse. Comprar uma participação num ETF é o equivalente à compra da participação num fundo de investimento com todas as características que acabei de falar, mas com a vantagem da sua negociação ser em bolsa, que significa transparência, acessibilidade
e liquidez. É mais transparente porque os ETFs divulgam os seus constituintes diariamente, permitindo a quem investe ver exatamente quais os ativos que o fundo contém a todo momento, ao contrário de muitos fundos tradicionais que apenas divulgam as suas participações a cada trimestre ou até menos. É mais acessível porque os ETFs podem ser comprados e vendidos através de uma plataforma de investimento, de um banco ou de uma corretora, como é o caso da Trading 212, o patrocinador deste vídeo, sem que quem investe tenha de cumprir com requisitos de valores mínimos elevados, nem fique refém de comissões altíssimas de subscrição, resgate ou muitas outras. Isto torna os ETFs acessíveis a uma gama imensamente mais vasta de entidades, abrindo as portas a pequenos investidores individuais como eu e muita gente que procura soluções para rentabilizar o seu dinheiro. Por exemplo, na Trading 212, qualquer pessoa maior de 18 anos pode criar conta gratuitamente em poucos minutos, esperar pela revisão dos seus documentos identificativos e subsequente aprovação, depositar dinheiro na sua conta da corretora e escolher entre mais de 9.000 ações e ETFs disponíveis. Claro que antes de investir num ativo ou utilizar um serviço para esse efeito, sugiro que seja feita uma pesquisa própria. Se for do vosso interesse, podem fazê-lo diretamente através do primeiro link na descrição e dessa forma ganham ainda gratuitamente a fração de uma ação que pode ter um valor até 100 euros para começarem já um passo à frente a que se aplicam os termos da campanha. É mais líquido porque, como os ETFs são negociados em bolsas de valores, podem ser transacionados ao longo de todo o horário em que o mercado está aberto, facilitando a entrada ou saída rápida de uma posição consoante a vontade de quem investe, sem as restrições normalmente impostas pelos fundos tradicionais. Os ETFs, como mencionei há pouco, enquanto fundos de investimento, existem em todas as formas e feitios, podem diferir em muitos parâmetros. Vou despejar aqui uma lista exaustiva, ainda que não completa, de atributos que podem servir de base para uma pesquisa individual mais aprofundada. Aliás, hei de fazer um vídeo sobre todos no futuro, mas vamos mergulhar em 4 pontos que considero cruciais mesmo para alguém que não queira ir tão a fundo. A entidade emitente, a empresa gestora, o tamanho do fundo, o seu domicílio, a data de criação, a moeda em que está cotado, a bolsa onde está cotado e consequente liquidez, o tipo de gestão, os constituintes em que investe, a eventual metodologia de replicação e estrutura do produto e consequente perfil de risco, a frequência de rebalanceamento da representação dos constituintes, se cumpre ou não com a diretiva UCITS, a política de distribuição de dividendos e o seu rendimento caso os distribua, a TER ou Comissão de Gestão, o histórico de desempenho, o eventual desvio de acompanhamento face a um índice, a estratégia de investimento e a estratégia de cobertura de risco à exposição cambial. Como disse, muitos nomes, queria só pô-los em cima da mesa para se quiserem investigar, mas de todos, há 4 que para mim são os pontos de informação mais importantes, não devendo ser esta opinião interpretada como uma recomendação de investimento. Em primeiro lugar, o tipo de gestão. A entidade gestora do ETF pode optar por fazer uma administração passiva ou ativa do fundo. Trocando por miúdos, pode decidir ter uma mão presente e frequente na escolha dos instrumentos financeiros que compõem o fundo, ou não. Se decidir não o fazer, optando por uma gestão passiva, o ETF vai replicar a constituição de um índice de mercado, sendo a principal intervenção da entidade gestora a escolha do índice a acompanhar. Já falei em muito detalhe sobre índices de mercado e ETFs que os acompanham em vídeos passados, mas vou pôr isto em 2 frases para alguém que nunca ouviu falar do conceito. Chama-se um índice de mercado ao agregar de uma seleção de ativos, frequentemente empresas, organizados de acordo com um critério específico, como a geografia, setor ou tipo de ativo, que tem como objetivo servir de indicador de referência, proporcionando uma visão geral e comparativa do desempenho desses ativos no contexto em que se inserem. Para dar um caso concreto, um muito falado é o S&P 500, que monitoriza o desempenho de 500 das maiores empresas norte-americanas, para, em vez de se olhar para as tais 500 uma a uma com o intuito de auscultar a saúde da economia americana, encontrar-se no S&P um único dado que sirva o mesmo propósito. Agora, uma ideia generalizada que existe é que todos os ETFs replicam a constituição de índices de mercado, e essa é cada vez menos a realidade. Com a maturação do mercado, introduziu-se um novo conceito, ainda que em minoria, sobretudo na Europa, o da gestão ativa, proporcionando uma alternativa que combina a flexibilidade da negociação em bolsa e a eficiência dos custos dos ETFs com as potenciais vantagens de desempenho dos fundos ativamente geridos. Uma forma simples para saber qual é o tipo de gestão de um ETF é através da interface da Trading 212. Em qualquer título, posso vir até cá abaixo, detalhes do instrumento, documento de informações essenciais e ler os objectives. Neste, por exemplo, diz que o fundo é passivamente gerido. Quanto à política de distribuição de dividendos, os ETFs podem ser distributivos ou acumulativos, sendo que se distinguem normalmente pelo nome, que no final diz ACC ou DIST, mas pode acontecer não estar lá essa referência
e nessa instância podem confirmar no mesmo documento que mostrei há pouco. Os distributivos passam os dividendos ou juros pagos ao fundo pelos seus constituintes a quem investe na proporção a que têm direito. Os acumulativos retêm essa remuneração e reinvestem-na comprando mais unidades de participação dos constituintes do índice. Na prática, este reinvestimento resulta num aumento do valor das participações de quem já as detém, dado o incremento do valor total detido pelo fundo. Não é algo que se veja, a quantidade de títulos que temos não sobe. Há sim um crescimento do valor das participações detidas. Isto, naturalmente, caso os constituintes valorizem, o que pode não acontecer. Novamente, o valor dos ativos pode subir ou descer e, ao investir, o capital está em risco. Resumindo, o distributivo pode gerar um rendimento periódico, mas à partida terá uma valorização menos acentuada, enquanto o objetivo do acumulativo é a valorização do capital, tendo apenas lugar um potencial encaixe de dinheiro quando se decidir vender o ETF por um preço, espera-se, superior ao da compra. Em terceiro lugar, a bolsa onde está cotado o ETF, que é frequentemente alvo de dúvidas. Muitas pessoas começam a explorar este mundo, descobrem exemplificativamente um ETF que acompanha o MSCI World, um índice representativo da economia mundial, e do nada não há só uma opção. Existe um cotado na Bolsa de Valores de Londres, outro na de Amsterdão e outro na Alemã. Isto não é um exagero. Se efetivamente formos aqui ao menu de pesquisa da Trading 212 e escrevermos iShares Core MSCI World, vemos London Stock Exchange, Xetra, que é a alemã, e Euronext Amsterdam. Na eventualidade de não constar logo aqui, entrando em qualquer título, fazendo scroll até lá abaixo e clicando em detalhes do instrumento, é possível verificar qual a bolsa onde diz nome do mercado. A verdade é que, apesar de semelhantes, diferem sobretudo num ponto crucial: a liquidez, que se refere à facilidade com que as ações dos ETFs podem ser compradas e vendidas sem que isso afete significativamente o seu preço. Uma maior liquidez numa bolsa significa uma menor volatilidade dos preços e uma execução mais fácil das transações de compra e venda. No fundo, haver mais procura e mais oferta, ser mais fácil de escoar. Diferentes bolsas têm graus de liquidez distintos devido a um maior ou menor número de participantes no mercado ou uma maior ou menor atividade de negociação que pode causar condições de compra ou venda mais ou menos favoráveis. Por último, um parâmetro relacionado com o anterior, que faz com que muita gente se exponha a um risco extra que nem sequer tinha antes considerado, é a moeda em que o ETF está cotado. Tal como acontece a situação de se ver um ETF aparentemente igual, cotado em bolsas distintas, pode acontecer algo ainda mais confuso: vê-lo na mesma bolsa com preço expresso em moedas diferentes, tipo em dólar e libra. Quando isto acontece, entra em jogo um fator que pode influenciar significativamente o desempenho do investimento: o risco da taxa de câmbio. Quando se compra um ETF cotado numa moeda diferente da nacional, no nosso caso o euro, estamos a expor-nos a flutuações da taxa de câmbio entre o euro e qualquer que seja a moeda do ETF. Se esta valorizar em relação ao euro, o resultado podem ser rendimentos adicionais. Por outro lado, acontecendo uma desvalorização, os potenciais ganhos podem diminuir ou as perdas ser amplificadas quando convertidas de volta para o euro. No final do dia, é uma camada adicional de risco ou oportunidade, dependendo dos movimentos do mercado cambial, e deve ser algo a ter em consideração. Pessoalmente, e reforço novamente que não devem interpretar esta opinião como uma recomendação de investimento, prefiro ETFs de gestão passiva, que acompanhem um índice de mercado representativo da economia mundial ou de um país desenvolvido para atingir alguma diversificação com baixo custo de manutenção. Acumulativos, porque dou prioridade à potencial valorização do capital mais acentuada, exponenciando o poder do juro composto. Cotados em euro, para não me expor às flutuações cambiais entre o euro e outras moedas, algo que posso fazer com outros instrumentos de forma mais intencional. E na bolsa que mais liquidez tiver para o título em particular. Ainda assim, não é um ativo mágico que gera com 100% de certeza muito dinheiro no longo prazo, nem se adequa a todo o tipo de pessoas, como normalmente é pintado quando dele se ouve falar, havendo sobretudo dois perfis nos quais os ETFs tendencialmente não se encaixam, algo sobre o qual havemos de falar aprofundadamente num futuro vídeo. Por outro lado, para quem sente que para si faz sentido, a dúvida é normalmente como é que se começa e se implementa esta informação na prática. Foi precisamente para facilitar o início que gravei este guia prático passo a passo do zero para começar a investir, a aparecer agora no ecrã, que sugiro que vejam de seguida. Espero que vos tenha sido útil, o vosso gosto neste vídeo é mesmo muito apreciado e faz toda a diferença. Um abraço e até à próxima semana.